1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. Já parou para pensar por que certas pessoas, especialmente aquela mulher mais velha que você conhece, evitam olhar fundo nos seus olhos? Talvez ela não diga nada, mas sente o peso da sua força, a solidez do seu propósito e a presença de uma proteção divina que não se pode comprar. E o mais intrigante, ela não teme o que você faz. Ela teme quem você é, o que você já venceu e o que ainda vai se tornar. O que será que incomoda tanto é a sua resiliência emocional, sua intuição fortalecida ou a forma como sua jornada espiritual não se curva diante de jogos de poder. Hoje, você vai entender por que esse medo é silencioso, mas real, e como isso prova que você está em um caminho de crescimento espiritual e superação de desafios que vai muito além das aparências. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e juntos vamos expor verdades que muitos preferem manter escondidas. Prepare-se, porque este vídeo não é só sobre ela, é sobre você, sobre como reconhecer e usar essa força para transformar ambientes, proteger seu coração e inspirar outros escolhidos a se levantarem. Se inscreva agora no canal para fortalecer essa comunidade que vive para romper padrões e revelar a verdade. Porque o que vamos compartilhar aqui hoje pode mudar a forma como você se vê e como o mundo reage à sua presença. Eles olharam para você e viram apenas a superfície, julgaram o seu silêncio, sua postura reservada e acharam que conheciam a sua medida. Não imaginavam que por trás dessa calma existe um crescimento espiritual moldado em batalhas invisíveis. Pensaram que poderiam ler você como um livro aberto, mas encontraram páginas escritas com a tinta da transformação e da superação de desafios. E foi aí que começaram a perceber que haviam cometido um erro que não poderiam desfazer. A força dos escolhidos não se anuncia, ela se manifesta quando menos se espera. Enquanto eles buscavam pontos fracos, você estava conectado ao seu propósito maior e à sua proteção divina. Não era apenas coragem, era uma certeza profunda de que nada pode derrubar quem anda em aliança com o alto. Essa convicção incomodou porque não dependia de aplausos nem de aprovação. Era um poder que vinha de dentro. O mais interessante é que esse tipo de força é quase invisível até o momento em que precisa se revelar. É como um rio subterrâneo que, quando encontra a saída, transborda e muda toda a paisagem. Você não precisou levantar a voz, apenas manteve a postura e a clareza. A resiliência emocional que carregava foi como um escudo que nenhum ataque conseguiu penetrar. Essa blindagem não veio de um dia para o outro, foi forjada na dor. Eles tentaram interpretar sua calma como fraqueza, mas só mostraram que não entendem o que é autoconhecimento. Quem se conhece não se apavora com tempestades. Ao contrário, reconhece o vento, observa a direção das nuvens e ajusta as velas. E essa habilidade, que é rara, é também a marca de quem já enfrentou batalhas espirituais mais intensas que qualquer confronto físico. Quando perceberam que você não reagia como os outros, o medo começou a aparecer em seus olhos. Já não era você quem estava sob análise, era eles que estavam sendo desvendados. E a cada segundo, a ilusão que sustentavam se desgastava. Esse foi apenas o primeiro passo para que eles entendessem que não estavam diante de alguém comum, mas de alguém que havia sido separado para uma missão maior. A intimidação é uma arma poderosa para quem vive de controlar os outros, mas ela perde todo o efeito quando encontra alguém que já venceu medos muito maiores. Você não se abalou com palavras cortantes ou olhares ameaçadores. Sua intuição fortalecida já reconhecia essas estratégias. O que eles não sabiam é que você já tinha sobrevivido a tempestades que fariam qualquer um recuar. Esse tipo de confiança não nasce da arrogância, mas da espiritualidade profunda. É a certeza de que a proteção divina não falha e de que todo passo seu está alinhado com um propósito maior. Por isso, enquanto eles tentavam mexer com seu emocional, você permanecia firme, com o coração seguro e os pensamentos claros. Essa postura não é comum e por isso causa tanto desconforto.
Quem intimida espera reações previsíveis. Espera que a pessoa se encolha, se justifique ou perca a calma. Mas você quebrou esse padrão. Não ofereceu o que eles queriam. Em vez disso, ofereceu silêncio, firmeza e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Esse momento marcou o início de uma mudança no campo de forças. Eles começaram a perceber que a batalha espiritual não estava mais sob controle deles. A perda de controle é algo que desestabiliza qualquer manipulador. Quando a intimidação não funciona, a base do jogo começa a ruir. Foi isso que aconteceu quando você não cedeu. A resiliência emocional que possuía serviu como uma barreira invisível que não permitia que a tensão entrasse em sua mente. E isso, para quem vive do medo alheio, é quase insuportável. No final, eles entenderam que a intimidação só funciona quando encontra espaço para se instalar. E no seu território, esse espaço não existia mais. Porque você já havia decidido que nenhum olhar, palavra ou gesto teria poder de diminuir o que Deus já construiu em você. O medo que antes usavam como arma, agora estava do lado deles. O silêncio pode ser interpretado como fraqueza, mas para quem tem autoconhecimento, ele é uma estratégia. No seu caso, foi mais do que isso. Foi uma arma espiritual. Quando você escolheu não reagir no calor do momento, estava rompendo correntes que prendiam outras pessoas à manipulação. Sua calma foi um ato de transformação que quebrou um ciclo inteiro de medo. Em um ambiente onde todos temem falar, sua postura soou como um chamado à coragem. E o mais impactante é que não houve gritos, apenas a presença firme de alguém que sabe quem é. Essa segurança nasceu de um crescimento espiritual constante, alimentado por experiências que ensinaram que nem todo ataque merece resposta. Às vezes, o silêncio é a chave para expor o verdadeiro ruído. Eles esperavam reação, mas receberam observação. Esperavam que você se justificasse, mas receberam análise. Essa diferença desestabiliza porque mostra que você não está reagindo à narrativa deles, e sim criando a sua própria. E isso quebra a lógica de quem vive de manipular histórias e controlar versões dos fatos. O silêncio, nesse caso, não foi ausência de resposta, mas presença de poder. Ele fez com que outras pessoas ao redor começassem a enxergar o que antes estava oculto. Pequenas atitudes que antes passavam despercebidas começaram a fazer sentido. Era como se uma cortina tivesse sido retirada e a luz entrasse, revelando o cenário real. E assim, sem que você precisasse levantar a voz, correntes foram quebradas. A partir daquele momento, o que estava escondido não poderia mais ser ignorado. Seu silêncio se transformou em eco, e esse eco começou a despertar outros que também estavam prontos para se libertar. Enquanto eles tentavam medir sua reação, você já estava 10 passos à frente. Não precisava de muitas palavras para entender a trama. Sua intuição fortalecida lia as intenções por trás de cada gesto, e isso não vinha de uma habilidade humana comum, mas de uma sensibilidade espiritual moldada na prática diária de autoconhecimento e oração. Você não se impressionou com expressões de poder ou discursos ensaiados. Sabia que a verdadeira autoridade vem da verdade, não da aparência. E por carregar essa clareza, consegui enxergar além das fachadas. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio deles dizia muito mais do que pretendiam revelar. Essa leitura espiritual é como uma lente que mostra a raiz do problema. E quando você olha para a raiz, o impacto da manipulação perde a força. Eles podem tentar disfarçar, mas a essência sempre se revela para quem está em sintonia com a espiritualidade. Isso os deixa vulneráveis, porque já não conseguem manter a encenação com você. Ao perceber que suas estratégias estavam sendo expostas, a tensão no ar aumentou. Eles sabiam que estavam diante de alguém que não seria enganado. E para quem vive de manipulação, perder o controle da narrativa é perder tudo. Foi nesse ponto que sua presença começou a se tornar uma ameaça real. Ism. Apenas observando e discernindo, você desarmou toda a estrutura que eles haviam construído. Não foi preciso confronto direto, apenas a firmeza silenciosa de quem anda com um propósito maior e proteção divina. Isso é o que torna um escolhido diferente.
Se o que você ouviu até aqui mexeu com o seu coração e trouxe clareza para sua jornada espiritual, você pode ajudar essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. É simples. Aqui no YouTube, logo abaixo do vídeo, existe um botão chamado Valeu, ou ao clicar nele, você faz uma contribuição para fortalecer o canal e nos ajudar a produzir mais conteúdos que inspiram, trazem crescimento espiritual e apoiam a comunidade dos escolhidos. Cada apoio é um passo para manter viva essa voz que expõe o que muitos tentam esconder. E falando em revelar, na próxima parte, você vai descobrir o que acontece quando alguém tenta ferir um coração que já foi curado e fortalecido pelo fogo das batalhas. Eles pensaram que encontrar um ponto fraco em você seria fácil. Procuraram nas lembranças dolorosas, nas cicatrizes emocionais e nas marcas do passado alguma porta de entrada. Mas o que não perceberam é que cada ferida que você sofreu já foi tratada pelo toque da proteção divina. Onde antes havia dor, agora existe resiliência emocional e uma força que não se deixa intimidar. Essa blindagem não veio de um dia para o outro. Foi construída ao longo de uma jornada espiritual intensa, onde cada queda se transformou em lição e cada perda em oportunidade de transformação. Você aprendeu a fechar feridas, mas sem perder a sensibilidade. E isso é algo que desconcerta quem se alimenta da fragilidade alheia. Quando tentaram usar seu passado contra você, não encontraram fragilidade, mas maturidade. Cada provocação que esperava desencadear a reação encontrou o muro sólido da sua fé e do seu autoconhecimento. Você já não se encolhe diante de ataques, pois sabe que tudo o que passou serviu para preparar o seu espírito para algo muito maior. Ao perceberem que não podiam reabrir antigas dores, sentiram o peso da impotência. A batalha espiritual que tentaram travar com você se tornou uma guerra perdida, pois não existe arma eficaz contra quem já fez as pazes com a própria história. Sua calma e confiança eram a prova viva de que não há vulnerabilidade onde já houve cura. No fim, eles entenderam que não estavam diante de alguém que precisava se proteger. Estavam diante de alguém que já tinha sobrevivido ao pior e que agora usava cicatrizes como escudo. Sua presença mostrava que, quando Deus cura, a alma se torna inabalável. Muitos acreditam que a autoridade vem de posições, status ou reconhecimento público, mas a sua presença provou exatamente o contrário. Sem precisar de cargos ou aplausos, você carregava uma força natural que vinha do propósito maior e da espiritualidade. Essa autoridade silenciosa não se impõe, ela se revela no modo como você entra e permanece nos lugares, enquanto outros tentavam exibir conquistas para impor respeito. Você apenas era. E isso mexia com a percepção das pessoas, pois inspiração verdadeira não precisa ser anunciada. Sua postura era o reflexo de um crescimento espiritual sólido, que não depende de circunstâncias externas para existir. Você estava ali não para provar nada, mas para cumprir um chamado. Essa diferença começou a expor as intenções daqueles que buscavam apenas impressionar. Enquanto eles competiam por atenção, você transformava o ambiente pela simples maneira de se posicionar. E o mais curioso é que isso despertava tanto admiração quanto desconforto em quem estava acostumado a controlar pela aparência. A verdadeira autoridade espiritual não intimida, mas inspira. E quem não sabe lidar com isso, sente como se estivesse perdendo o controle. Você não precisava se impor, pois sua intuição fortalecida já guiava suas palavras e decisões. Essa segurança era visível, mesmo quando você estava em silêncio. No fim, todos perceberam que a autoridade de verdade não precisa ser defendida. Ela é sustentada por ações, integridade e propósito. E isso era algo que ninguém poderia tirar de você, porque vinha de uma fonte que não se esgota. A mentira tem um poder temporário, mas a verdade tem efeito permanente. E você trouxe uma verdade que não apenas desmentia palavras, mas quebrava toda uma estrutura de manipulação. Não foi com gritos ou acusações, foi com clareza e autoconhecimento. Quando a verdade é movida pelo propósito maior, ela encontra o caminho certo para se manifestar. Eles tentaram sustentar narrativas criadas para manter o controle, mas diante de alguém que carrega crescimento espiritual e discernimento,
Cada palavra falsa começou a perder força. Não havia como esconder o que sua presença revelava. A verdade não precisava de defesa. Ela se sustentava sozinha. As pessoas ao redor começaram a perceber contradições que antes ignoravam. Pequenos detalhes se tornaram evidentes. Isso aconteceu porque sua intuição fortalecida não permitia que o ambiente permanecesse na escuridão. A luz que você carregava era como um farol, expondo o que estava oculto. E o mais poderoso é que você não buscava expor para humilhar, mas para libertar. Sua intenção era romper correntes invisíveis que aprisionavam mentes e corações. Essa postura é rara e exige resiliência emocional e coragem para enfrentar as reações que viriam. No fim, a verdade não só expôs a ilusão, como também mudou a atmosfera. O que antes parecia intocável começou a se desfazer diante dos olhos de todos. E essa mudança foi irreversível. O medo é a ferramenta mais usada por quem deseja controlar. Mas quando esse medo não encontra espaço, o controle perde toda a eficácia. Você já não era influenciado por ameaças veladas ou manipulações emocionais. Sua confiança vinha de um autoconhecimento profundo e da certeza de que sua vida está protegida por uma proteção divina inabalável. Eles não conseguiam entender como você permanecia firme quando todos os outros cediam. O segredo estava no seu crescimento espiritual. Você havia passado por situações tão desafiadoras que nada do que tentassem agora poderia abalar a sua estrutura interna. Essa imunidade não é algo que se compra, é conquistada no campo de batalha da alma. Quando perceberam que suas tentativas de controle não funcionavam, começaram a agir com mais agressividade. Mas isso apenas reforçou a sua postura. Você sabia que ceder ao medo seria abrir mão do seu propósito maior. E essa não era uma opção. Sua resiliência emocional se tornava mais forte a cada investida. O controle é frágil quando não encontra apoio. E foi exatamente isso que você fez. Retirou o apoio. Não aceitou jogar o jogo deles. Não entrou na disputa emocional e não permitiu que seus valores fossem negociados. Essa postura é o que diferencia um escolhido de qualquer outra pessoa. No final, não foi você que perdeu tempo tentando mudar o comportamento deles. Foi sua firmeza que os forçou a confrontar a própria fraqueza. E essa é uma vitória que nenhum manipulador consegue apagar. Existem momentos na vida em que tudo parece seguir um roteiro já conhecido, até que alguém muda completamente o enredo. Esse dia chegou quando você decidiu não mais ceder, e a atmosfera ao seu redor sentiu o impacto. Não foi apenas uma questão de postura física, mas de espiritualidade e alinhamento com um propósito maior. O peso da sua decisão quebrou padrões antigos de silêncio e conformismo. Pessoas que antes apenas observavam começaram a despertar. Foi como se o ambiente percebesse que estava diante de uma nova realidade e ninguém poderia fingir que nada havia mudado. A mudança não aconteceu porque você gritou mais alto ou tentou forçar sua presença. Ela se deu porque você carrega uma proteção divina que se manifesta naturalmente. Essa energia mexeu com a ordem estabelecida, como se fosse um sopro fresco, entrando em um quarto sufocado. De repente, todos sentiram a diferença. A intuição fortalecida que você cultivou ao longo da sua jornada espiritual guiava cada passo. E isso deixou claro que não se tratava de um ato isolado, mas de um movimento com raízes profundas. As pessoas ao redor começaram a repensar escolhas. Aqueles que se calavam por medo começaram a perceber que o silêncio não traz paz verdadeira. Ao observar sua postura, entenderam que resiliência emocional é mais poderosa do que qualquer demonstração de agressividade. Foi um momento de inspiração coletiva, onde coragem se tornou algo contagiante. Você não apenas agiu, você ativou outras pessoas. E o mais curioso é que você não buscava reconhecimento por isso. Sua missão era clara: trazer luz onde havia escuridão. Essa luz não era fruto de palavras ensaiadas, mas de um crescimento espiritual genuíno. Era o reflexo de batalhas internas vencidas, de noites de oração, de decisões firmes, mesmo diante da incerteza. Esse tipo de energia não pode ser ignorado. No fim daquele dia, nada mais estava igual. As conversas mudaram,
As expressões se tornaram mais atentas e até o tom de voz de alguns parecia diferente. Não era só você que tinha mudado, era o ambiente inteiro. E isso é o que acontece quando um escolhido decide agir em alinhamento com seu propósito maior. Há quem viva escondido atrás de máscaras, representando um papel que convence a maioria. Mas essas máscaras nunca resistem à presença de alguém que carrega intuição fortalecida e discernimento espiritual. No momento em que você entrou, o disfarce começou a rachar. Não precisou de confronto direto. Bastou a sua presença carregada de propósito para que as fachadas começassem a perder força. Quem vive de aparências teme profundamente. Quem enxerga a essência, você não estava ali para humilhar ou expor por vaidade. Sua missão era revelar a verdade e libertar o ambiente de ilusões que aprisionavam. Esse é o poder de quem caminha em crescimento espiritual. O simples fato de existir já confronta o que é falso, e isso mexe com quem se acostumou a manipular narrativas para manter controle. A proteção divina que o acompanha funciona como luz que atravessa qualquer sombra. Com o tempo, as contradições começaram a aparecer para todos. Pequenas atitudes incoerentes, olhares que antes passavam despercebidos, palavras que soavam ensaiadas. Tudo ganhou um novo significado. Não era mais possível ignorar o que estava diante dos olhos. A verdade tinha encontrado um canal para se manifestar, e esse canal era você. Esse momento trouxe desconforto para quem vive de enganar. A segurança que demonstravam começou a ceder, pois sabiam que não poderiam sustentar aquela encenação por muito tempo. Você não precisava apontar o dedo, a sua postura já dizia tudo. A clareza que carregava era inegociável. E esse tipo de clareza é rara, mas transforma tudo ao redor. Ao final, a máscara que caiu não pôde ser recolocada da mesma forma. Uma vez exposta, a verdade muda a forma como todos veem a pessoa. E essa mudança é irreversível, porque não se trata de opinião, mas de revelação. É assim que os escolhidos operam, não por força, mas por verdade. Muitas pessoas se impressionam com títulos, status e números, mas você não se deixou seduzir pela aparência de poder. Sua espiritualidade e seu autoconhecimento blindaram seu coração contra qualquer fascínio por influência vazia. Enquanto outros se curvavam, você permanecia firme, reconhecendo que verdadeira autoridade só vem de Deus. Essa postura quebrou o jogo de quem estava acostumado a manipular pela admiração alheia. Eles esperavam que você buscasse aprovação, que se esforçasse para ser aceito no círculo deles. Mas o que receberam foi indiferença estratégica. Você sabia que seu propósito maior não dependia da validação de pessoas. A resiliência emocional que construiu ao longo da sua jornada espiritual já havia ensinado que quem busca agradar a todos acaba se perdendo de si mesmo. Essa recusa em adorar a influência falsa expôs a fragilidade por trás da imagem deles. Sem a sua validação, eles perderam parte do controle sobre a narrativa. O que antes era visto como confiança, agora começava a parecer arrogância para os outros. A sua presença revelava que poder sem verdade é apenas encenação. Você não precisava competir com eles. Sua intuição fortalecida sabia que energia e tempo são preciosos demais para serem gastos com disputas egóicas. Em vez de disputar espaço, você se concentrou em viver sua missão. E essa escolha por si só foi um ato de liberdade espiritual. No final, você mostrou que grandeza não está em ter seguidores, mas em ter propósito. E isso é algo que ninguém pode tirar de um escolhido, alinhado com a proteção divina. Eles passaram anos repetindo o mesmo padrão de manipulação e abuso. Cada vez que escapavam sem consequências, ficavam mais confiantes na impunidade, até que encontraram você. Não era apenas mais uma vítima em potencial, mas um escolhido carregando propósito maior e proteção divina. Sua presença foi a resposta para anos de injustiça, e quando perceberam, já era tarde demais. Você não agiu com vingança. Sua ação foi movida por alinhamento espiritual. O que fez teve origem em uma jornada espiritual construída em verdade, oração e discernimento. Isso desarmou qualquer argumento que eles tentassem usar. Você não reagia por ego, mas
impor clareza. E isso é algo que intimida profundamente. A cada tentativa de desestabilizar você, eles se afundavam mais. As estratégias que funcionavam com outros não tiveram efeito sobre alguém com resiliência emocional e autoconhecimento. Sem perceber, se expuseram diante de todos. O controle que exerciam começou a se dissolver. As pessoas ao redor começaram a ver as coisas de outra forma. Sua postura não apenas os enfrentou, mas também iluminou caminhos para que outros pudessem se libertar. E isso é o que diferencia um ato isolado de uma mudança verdadeira. Você não apenas defendeu a si mesmo, você abriu portas para outros. No final, eles entenderam que não estavam apenas diante de alguém que resistiu, estavam diante da própria consequência que evitaram por tanto tempo. E essa lição ficou marcada para sempre. Eles confundiram a sua gentileza com fraqueza, acreditando que poderiam se aproveitar disso, mas não perceberam que sua bondade é fruto de um crescimento espiritual profundo, lapidado no fogo das adversidades. Você aprendeu a estender a mão sem se deixar manipular, a ouvir sem absorver o veneno escondido nas palavras. Sua resiliência emocional fez da sua gentileza uma arma poderosa, porque ela não abre brechas para o controle. E quando perceberam isso, o jogo mudou. Sua espiritualidade sempre foi acompanhada de autoconhecimento, o que impediu que a empatia se transformasse em submissão. Essa combinação é rara e intimida quem está acostumado a usar emoções como ferramenta de poder. Ao manter sua calma mesmo diante de provocações, você quebrou a expectativa deles. Não encontraram a explosão emocional que esperavam, mas uma serenidade inabalável que os obrigou a encarar a própria fragilidade. A sua resposta nunca foi sobre humilhar, mas Sabra Heveler. Essa postura é um reflexo direto da sua intuição fortalecida, que sabe distinguir quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. Você deixou que o peso da verdade pairasse no ar até se tornar impossível ignorá-la. E isso não apenas desarmou, mas também expôs, porque a verdadeira força não precisa gritar, ela apenas se mantém firme. A gentileza consciente é como um espelho que devolve ao outro a imagem real de suas ações. E para quem está acostumado a manipular, essa visão é insuportável. Você não devolveu ofensa com ofensa, nem buscou diminuir ninguém, apenas permaneceu inteiro e fiel ao seu propósito maior. Essa postura é rara e muda a forma como todos percebem a situação. No final, eles entenderam que sua gentileza não é um convite para ser usado, mas uma declaração silenciosa de que você está em paz com quem é. E quem alcança esse nível de clareza se torna inatingível para qualquer ataque emocional. Algumas pessoas passam anos sem enfrentar as consequências de seus atos, acreditando que jamais serão chamadas à responsabilidade. Elas confundem a paciência divina com permissão para continuar no erro. Mas quando cruzaram o seu caminho, encontraram mais do que resistência. Encontraram o escolhido em alinhamento com um propósito maior e carregando proteção divina. Você não foi enviado para condenar, mas para alertar. Sua presença foi um aviso silencioso de que o tempo de manipulação estava chegando ao fim. Essa percepção não vem da razão, mas da espiritualidade que sente quando algo está prestes a mudar. Você sabia que aquela seria a última chance deles de mudarem antes que a intervenção divina acontecesse. E mesmo assim, escolheram ignorar. Eles não entenderam que o confronto com você não era apenas pessoal, mas spiritual. Cada palavra, cada silêncio, cada decisão sua carregava o peso de uma batalha espiritual que já estava decidida no céu. O resistir não estavam apenas enfrentando você, mas a ordem estabelecida por Deus. Isso é algo que sempre termina da mesma forma, com a verdade prevalecendo. Quando a resistência se mantém diante do aviso, as portas começam a se fechar, relacionamentos se rompem, oportunidades desaparecem, a posse se dissolve. E para eles, nada parecia ter explicação, mas você sabia, era a lei espiritual se cumprindo. E a intuição fortalecida que carrega mostrava que não havia mais volta. No final, ficou claro que não era sobre vingança,
mas sobre justiça, e que Deus havia usado a sua vida para colocar um ponto final em um ciclo que já durava tempo demais. Existem momentos em que, mesmo sem mover um dedo, você percebe que algo maior está agindo em seu favor. É quando a batalha deixa de ser sua e se torna totalmente de Deus. Você sente a proteção divina envolvendo cada passo, vê portas se fechando para quem tentou lhe ferir e caminhos se abrindo onde antes havia apenas silêncio. Essa é a resposta de um céu que não esquece seus escolhidos. O que muitos não entendem é que essa intervenção não vem de súplica momentânea, mas de um histórico de fidelidade. Sua jornada espiritual foi marcada por escolhas alinhadas ao propósito maior, mesmo quando isso custou amizades, conforto ou reconhecimento. Deus honra quem permanece firme, e essa firmeza é a base da sua resiliência emocional. Quando o céu se levanta, não há argumento humano que se sustente. Acusações perdem força, ataques perdem alvo, e até os mais persistentes opositores começam a recuar. É como se uma muralha invisível cercasse a sua vida, protegendo não apenas você, mas tudo o que lhe foi confiado. Isso não é coincidência, é resposta. Essa experiência renova a intuição fortalecida. Você passa a reconhecer os sinais de proteção e direção com mais clareza. Cada passo é guiado, cada decisão parece encontrar o momento certo para acontecer. E o mais impressionante é perceber que, enquanto você mantém os olhos em Deus, Ele cuida de tudo ao redor. No fim, entender que o céu luta por você muda completamente a forma de viver, porque já não é sobre provar quem você é, mas sobre caminhar com a confiança de que sua história está sendo escrita pela mão que nunca falha. Se essa mensagem tocou o seu coração e você percebeu que muito do que falamos aqui descreve a sua própria batalha espiritual, não deixe que ela termine apenas como um vídeo assistido. Aqui no YouTube, logo abaixo, existe um botão chamado Valeu, ou a clicar nele. Você contribui para que essa comunidade continue firme, produzindo mais conteúdos que inspiram, fortalecem a fé e ajudam outros escolhidos a vencerem. Cada apoio que você dá é como lançar uma semente na terra certa. Essa semente gera frutos de crescimento espiritual, superação e transformação na vida de milhares de pessoas que buscam sentido e propósito. Então, se você sentiu que esta palavra foi para você, clique agora em Valeu e nos ajude a continuar. Porque, no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo no que acontece quando Deus decide mudar toda a trajetória de alguém. E esse próximo passo seja justamente o seu.